as nossas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Hoje eu tive que sair, mas, meu Deus, como a gente passa álcool, né? Tô com a minha mão assim, todo lugar passa álcool. Eu tive que ir ao mercado, né? Porque tem que comprar comida. Então, vamos lá. Vamos ver se ele abre. Retomando lá as atividades, eu acabei de olhar, né? Já teve gente que já fez a atividade de hoje, tá? Eu já olhei lá, então, tá? Já fez bem feitinho, quem já fez, tá bem, bem ok, tá? Então, aqui, ó. Ó, nós temos essa atividade aqui, que foi do dia da palestra, teve gente ainda que não fez. Ai, amores, né? Era só colocar lá os pontos principais da palestra lá do menino. Tá? Dia 9. Aula do dia 9. Apresente os pontos principais da lei de inclusão. Nós já discutimos esse assunto. Tá aí, dona Saramanta? Tá aí, bonita? Isso aí. Tá firme? Tá firme? E a mãe vai assistir aula também? Vai? Pode assistir. Ela tá aqui, prof. Vai Pede todo mundo pra... escutar. Onde é que está? Deixa eu dar oi para ela. Espera aí que eu vou virar a câmera. Eu quero dar oi para você. Oi! Seja bem-vinda. Oh, pode sentar aí, participa da aula. Eu gosto com as mães junto, ó. Ela tá fazendo a janta, prof. Ela tá fazendo. Opa! Que pena que é longe, né? Senão eu já ia filar uma janta já. Aqui, ó, dia 10, nós trabalhamos. Na aula 10, quer dizer que dia 10. Nós trabalhamos lá a questão. A questão da deficiência física e intelectual, a lei da inclusão, né? E apresentar lá só a definição de deficiência intelectual. E a aula de hoje, vocês viram lá que eu coloquei um monte de material, mas não se assuste, né? Uma era a lei da carteira de identidade, tá? A legislação do autismo, transtornos, e daí eu coloquei lá o que é o desenvolvimento. Lembram que na última aula nós comentamos sobre os sinais de alerta? Então, eu não achei mais aqueles cartazes, o MEC tinha lançado uns cartazes assim que você podia imprimir e colocar na sala que você trabalhasse e tal. Eu não achei, eu só achei aquele resumo. Então, aquele material ali, ele está só, né, como foi comentado, eu passei para vocês, que são os sinais de alerta, quem trabalha com criança pequena, tá? E aqui, ó, né, hoje, o que eu pedi para vocês fazerem? Explique o que é transtorno e o transtorno do espectro do autismo. Só era isso, né? As respostas que eu li lá, quem já fez, eu achei que ficou bem elaborado, bem bacana. Tá? Pessoal, então, né? Hoje o assunto não é um assunto muito leve. Nós vamos falar sobre autismo, sobre Asperger, sobre síndrome de Rett, tá? As leis que eu coloquei ali, tá? E eu coloquei até um site, deixa eu ver se eu coloquei. Eu coloquei um site aqui, ó, Revista do Autismo. Sai todo mês, é uma revista eletrônica, tá? Aquela página ali, que eu coloquei em cima ali, tem muito material lá, tá? Tem muito material.
Então, na realidade, a lei do autista, tá? Eles têm as mesmas diretrizes da lei de inclusão, tá? Esqueci de botar o microfone. Ele tem aí as mesmas diretrizes da lei de inclusão. O que muda? Tá? Muda que o governo assinou a pedido da AMA, né? O que é a AMA? A AMA é a Associação dos Autistas no Brasil. A pedido da AMA, na carteira de identidade, ter lá que a pessoa é autista, tá? Porque, por exemplo, o autista, ele precisa ter um atendimento diferenciado. Então, por isso que nós temos a lei, porque é um transtorno. Nós tivemos aqui alguns casos, teve um caso no Shopping Miller, que foi muito bacana, até repercutiu na mídia, que a mãe estava no shopping com o menino autista e ele com o cachorrinho na mão. E ele quis ir ao cinema. Aí a mãe foi lá comprar o ingresso, tudo, e disse, não, eu vou levar o cachorrinho para casa. Daí deu uma crise no menino. Eles deixaram ele assistir o filme no cinema com o cachorrinho no colo. Então, assim, ó, tá? Tem alguns atendimentos diferenciados. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma lei mais específica para o autista. Até por brigas, por articulação dos pais e tal. Então, por exemplo, o autista vai viajar com a família, está lá no aeroporto, ou vai viajar de trem, sei lá, o que ele for viajar. E é cancelado o voo, ele tem um atendimento especializado lá no aeroporto, tá? Ele vai ter um atendimento especializado caso ele tenha alguma crise, alguma coisa, tá? Então, o autista, ele vai ter características mais delicadas. Eu atendi uma época uma menina, que a mãe andava de ônibus com ela. Então, quando ela tinha crise no ônibus, eles achavam que a mãe estava batendo nela, né? Então, é mais complicado os casos de autismo, tá? E a lei, né, as duas leis ali que eu coloquei, né? Mas não é nada assim, mais para conhecimento de vocês, para vocês saberem que é tanto a lei da carteirinha, quanto a lei do autista. E assim, há muita politicagem. Ai, vamos assinar agora a lei do autista, né? Daí fazem aquela cena toda, né? Nada a ver. Tem isso também, né? Tudo jogo de interesse, lamentavelmente. Tá? Eu acho que é aqui. Então, eu vou explicar o slide, tá? É um tema denso, ok? É um tema mais denso. Meu, mas até de gorro? Boa noite, professora. Aqui tá frio, hein? Sério? Aqui não, até aqui não. Piraguara é gelado. Piraquara, eu conheço. Piraquara, É, Pinhais, né? São boa José noite a dos todos aí. Pinhais. São José dos Pinhais, às vezes, chega a dar 2 graus, né? De diferença, tá? Pessoal, então vamos lá. É um assunto denso, é um assunto meio assim pesado, né? Porque não é um assunto feliz. Falar de transtorno não é um assunto feliz, tá? Mas qualquer coisa vocês vão perguntando, eu vou explicando, tá? Eu fiquem à vontade. Querem fazer alguma colocação?
ok? Olhem, né, que não é tão fácil assim. Eu acredito que aluno autista no ensino fundamental 2 e no ensino médio, só casos mais leves. Nós temos lá da universidade, inclusive eles vão muito bem na universidade, mas são casos leves, tá? Ok? Então, aqui, ó. O que é um transtorno? O que é um transtorno? Então, primeiro, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores, nós temos a educação inclusiva e a educação especial, tá? Então, a educação especial e a educação inclusiva, hoje, nessa perspectiva, elas vão atender o quê? Deficiência, transtornos globais e também altas habilidades e superdotação. Nós também iremos estudar sobre altas habilidades e superdotação, tá? Não vai... também é um assunto bem interessante, mas a pessoa que tem altas habilidades e superdotação, geralmente ela tem transtorno. Ela tem transtorno por quê? Porque ela não consegue lidar com isso. Porque o que acontece? É feito lá uma avaliação, a ADP, como eu já expliquei nas aulas anteriores, avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Então, dá lá no diagnóstico que em 2 score, né? O que é o score? São em 2 categorias, dá lá que ele tem altas habilidades em linguagem, em música, tá? Mas, às vezes, ele tem altas habilidades, mas ele não dá conta dos conteúdos da escola. Ele não vai dar conta dos conteúdos da escola. Ele tem aquelas altas habilidades, mas muitas vezes ele nem tem interesse pelos conteúdos da escola, porque a mente dele trabalha diferente. Pessoal, o CID-10, né, que é a composição aí do CID-10, aonde dentro da Organização Mundial da Saúde tem todas as doenças lá, depressão, esquizofrenia, hiperatividade, déficit de atenção, está tudo aí no CID-10, depressão, enfim. O que é um transtorno? Ele vai indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, à maioria dos casos, sofrimento de interferência com funções pessoais. Então, ele não dá conta da vida dele. Muitas vezes a pessoa, ela nem sabe que ela tem um transtorno. Porque igual a depressão. É mimimi, é bobeira, né? Tá inventando, e uma série de coisas aí. Às vezes a pessoa ela até está, né, com um transtorno depressivo compulsivo e ela nem sabe. Ela nem sabe, né? Então, isso é bem complexo. Abri errado. Abri de novo aqui. Bom, pessoal, é necessário que nós, né, na sociedade de maneira geral, a psicologia, a psiquiatria, todo esse pessoal aí, se aprofundar mais na questão do transtorno, do desenvolvimento da aprendizagem, das intervenções.
né? Eu estou trabalhando com o pessoal da psicologia a questão da depressão na adolescência. Então, muitos transtornos. Isso mesmo, né? Pode estar vinculados ao ambiente, tá? Então, todo e qualquer transtorno pode ser uma disfunção neurológica, pode ser hereditário, pode vir com a memória genética, ou o quê? Bem isso aí, o tipo de educação que a pessoa tem. Né? Por que que um adolescente entra em depressão? Alguma coisa, às vezes a causa não está a causa não está na adolescência, está lá na infância. Então, uma pessoa que tem uma infância, né, uma infância mais equilibrada, tá? Ela corre um risco menor em relação à questão da adolescência. Por exemplo, o adolescente nos anos 60, 70, até os anos 90, ele já era jogado para as responsabilidades. Começou-se a discutir, a perceber que o adolescente, ele entrava em depressão lá pelos anos 90, 2000, tá? Antes disso, não. Ele tinha 12 anos, o que que o pai fazia? Pegava ele pela mão, a minha mãe fez isso comigo, eu tinha 11 anos. Quando eu completei 12, ela foi lá num lugar lá, até tirei uma foto ridícula, gente, pelo amor de Deus. Fez a minha carteira profissional e eu fui trabalhar. É isso aí, né? O DMT é minha faixa etária, né? Tá? E eu fui trabalhar. Imagina, Então, hoje a realidade é outra. Hoje o adolescente, claro que tem adolescentes que trabalham, que estão aí, que estão na ativa, que sofrem, às vezes tem que sustentar a família, ajudar a família. Cada caso é um caso, não vamos generalizar. Mas é diferente. É diferente, é outro mundo, é outro momento. Hoje nós temos internet, nós temos um monte de coisa. Quando eu era lá jovem, na minha rua, só a minha mãe tinha telefone. A nossa casa era uma fila para as pessoas telefonarem, não tinha nem orelhão. Então, o mundo é outro, né? Não dá para comparar. Bom, pessoal, transtornos, tá? Hoje nós vamos falar do autismo, da síndrome de Rett e do transtorno ou síndrome de Asperger, tá? Os outros dois, o desintegrativo da infância e o transtorno global do desenvolvimento, eu vou falar na outra aula, tá? Senão é muita coisa. Ai, me afoguei com água. Senão é muita coisa, nós não damos conta. Hein? Pessoal, quem é o autista? Primeiro, nós não temos clareza das causas, tá? Então, se vocês acharem um livro ou um texto que vai estar lá explicando sobre as causas, nós não temos essa clareza, tá? Alguns autores vão falar que é genético, outros vão falar que o que vocês colocaram aqui, que é uma questão do meio ambiente. Outros vão falar que é alimentação, que ele já nasceu. Então, assim, nós não temos... Não, as causas do autismo é isso.
tá? Mas eu tenho uma coisa que, infelizmente, eu ainda não me aprofundei nisso, né? Eu não me aprofundei nisso. Que eu penso que muito da causa do autismo é o vínculo. É o vínculo, a relação, tá? Essa relação que a família tem, esse vínculo que a mãe precisa fazer, a família, ou quem vai cuidar, né? O cuidador, nos 3 primeiros meses. Isso é fundamental, tá? É fundamental. Então, o que é o autismo? Ele tem o quê? Um prejuízo na interação social da comunicação. Ele pode ter aqui um atraso, uma ausência no desenvolvimento da linguagem? Sim. Ah, o autista não fala? Fala, depende. E o que nós foi descoberto recentemente? Que tem muitos autistas que começaram a falar lá com 18, 19 anos, na fase adulta, de adolescente já. Então, o que eu penso, né? Que eu já falei isso para vocês. Independente da deficiência, independente da síndrome, nós não podemos desistir, tá? Eu tive um estudante autista que ele não emitia som nenhum. Quando ele veio para eu trabalhar com ele, ele tinha 16 anos. Ele começou a falar assim, bom dia, bom dia. E chegava no local, ele ia apertar a mão de todo mundo. Porque eu fazia esse trabalho. Quando ele chegava, e ele tinha uma característica bem forte, porque ele olhava para cá, mas ele estava olhando para você. Então, ele fazia isso aqui, ó. Nem todo autista tem essa característica, mas ele tinha, tá? Ele tinha essa característica. Então, o autista, ele vai ter dificuldade de vínculo, ele vai ter dificuldade no olhar, ele vai ter dificuldade na linguagem, na fala, então, tá? Agora, todos os autistas, por exemplo, andam na pontinha dos pés? Não, depende. Eu tive um menino que ano passado eu atendia ele andava bastante na pontinha dos pés, Bastante ele andava, tá? Então, cada caso é um caso, tá? E todo autista é compulsivo para comer? Depende. Mas ele é seletivo. Isso já foi comprovado, tá? Só que eu também já atendi autista que, com o trabalho que foi realizado, eles foram também mudando os hábitos. Eu sempre gosto de usar o exemplo da síndrome de Down. Pessoal, a síndrome de Down é o maior exemplo que estimular, que investir, que trabalhar, que acreditar, desenvolve. Eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down, gente. Se você olhar para ela, você vai dizer que ela não tem. Porque ela não tem aquela língua assim. O Down tem a língua assim. Nem todos. Ele é assim, bochechudo. Não, nem ela tem assim um rostinho lindo, Então, sabe por quê? Porque a questão da síndrome de Down, desde os anos 70, 80, já vem investindo na síndrome de Down.
e cada vez acreditando mais na independência dele. O autista também. Nós temos muitos autistas se superando. Eu conheci uma menina recentemente, tá? Gente, pensa, com 21 anos, saiu, a mãe descobriu que a menina tinha autismo. A mãe era do Rio, veio morar para cá, tá? Aqui em Curitiba é que foi feito o diagnóstico, uma menina com 21 anos, sofria na escola, tá? Sofria, ninguém sabia o que ela tinha. E a mãe tinha uma parente aqui, e a parente começou a desconfiar que ela tinha características autistas, tá? Só que, né, você olha para ela, você não diz nada, mas ela sofreu na escola, muito, por ser diferente, Pessoal, o que mais que pode ter no autista? Pode haver o uso de estereotipado, repetitivo, idiosincrática, né? Ele vai repetir palavras, ele repete palavras. Fica lá, amanhã vai chover, amanhã vai chover, amanhã vai chover, e fica repetindo, tá? Então, de repente, ele não fala, né? Ele não vai criar um diálogo com o Daniel, com a Samantha, com a Fernanda, com a Luana, tá? Mas ele fala algumas palavras, algumas palavras. Nós vamos ter o autista também, leve, moderado, geralmente eles têm toque, tá? Eles têm toque, por quê? Porque o cérebro deles se desorganiza. Depois, se alguém quiser baixar alguns vídeos no YouTube, tem um lá que eles mostram como o cérebro do autista funciona. O menino chega no shopping e ele se desorganiza totalmente. Por isso que o trabalho com o autista tem que ser repetitivo, organizado. Você não pode mudar as coisas, porque o cérebro dele se desorganiza, né? Por isso, tá tudo bem aí, Dani? Tá tudo bem? Então, assim, ele se desorganiza. Então, por isso que ele tem que ter aqui uma rotina, né? A bolsa sempre no mesmo lugar, o prato, a colher. Eu vou trabalhar isso com vocês dentro da comunicação alternativa. O cérebro dele faz assim, Por exemplo, né? Você tem um filho autista. Daqui uma semana vocês vão viajar, você já tem que ir falando para ele, tá? E preparando ele gradativamente. Olha, tal dia nós vamos viajar, tá? Vai ser assim, todo mundo vai junto, tá? Porque senão a mente dele desorganiza. Pessoal, repertório restrito de interesse. Interesse por rotinas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma menina que ela chegava, qualquer coisa que ela pegava, ela ficava fazendo assim, Chegava na escola, pegava. Daí, o que eu comecei a fazer com ela, tá? Comecei a fazer um trabalho, né? Não tem como eu ir lá assim, fazer uma coisa brusca. Eu vou lá, arranco a régua, pega essa régua, para. Não. Fazer um trabalho gradativo. Tá? Um dia eu tirava aquele objeto, não era uma régua, era um bonequinho que ela fazia assim.
tá? Aí um dia eu tirava um pouco, dava outra coisa, ia lá, pegava a mão dela, né? Pegava o lápis, fazia atividade com ela. Outro dia eu ficava dançando com ela para ocupar as mãos dela, né? Então hoje, por exemplo, essa menina, ela, como ela fazia muito esse movimento aqui, ó, todo autista faz esse movimento repetitivo, que nós chamamos do movimento de balanço. Não, nem todos. Ela fazia. Então, tem um colete, né? Tem um colete que a criança usa, tá? Pesa aqui. Gente, pensa como aquele colete era pesado, tá? Então, existe aí, né? Vários trabalhos aí hoje que já são feitos para melhorar isso. Você tem que gradativamente tirar esse estudante, esta criança, deste movimento repetitivo. Pessoal, é muito difícil você diagnosticar o autista antes dos 3 anos de idade, tá? Geralmente ele vai ter atrasos na interação social, na comunicação, na imaginação. Por isso que você não pode falar em metáfora, tá? Com o autista, você tem que falar no concreto, o real, tá? Você precisa falar o real para o autista. Pois não? Você tá com a câmera desligada. A câmera? Não, tá ligada. Opa. Eu tô aqui em cima, ó. Estão me vendo? Não, prof, ela tava desligada, que não dava pra ver nada. Sério? Ah, então eu desliguei e nem vi. Tá bom, obrigada. Ô, professora, Agora tá. Oi. então, mas se o autista ele é tão resistente em aceitar objetos, se relacionar com pessoas, como que vai melhorar isso dentro de uma sala de aula? Ai, meu Deus, que pergunta complicada. Cadê você, Dani? Você sumiu agora. Ó, então, veja bem uma coisa. É um trabalho muito, Thay, muito gradativo, tá? É um trabalho muito gradativo, devagar, Então, assim, isso é uma opinião minha. O que estão fazendo com o autista, porque o autista não vai mais para a escola especializada, ele vai para o ensino regular, para o ensino comum, para o ensino regular. Pessoal, é complicado, dependendo do caso. Eu acho que isso é um absurdo, tá? É um absurdo por quê? Porque a escola, ela não é preparada. E dependendo do caso, né, desse autista, se for muito profundo, é muito complicado. Então, eu, por exemplo, esse ano, eu recebi um menino que ele estava no ensino comum, tá? Ele estava no ensino comum e o pai resolveu colocar ele na escola especializada. Claro, agora nós estamos, no ensino remoto, mas em 2 meses lá conosco, ele já tinha melhorado significativamente, tá? Por quê? Agora, vocês pensam, uma professora com 30, 35 crianças e um autista, que precisa de um atendimento especializado na sala, mesmo tendo tutor, não é fácil, tá? Não é fácil, mas, a lei garante o quê? Que todo estudante que tenha uma deficiência ou que tenha algum transtorno, ele pode estudar no ensino comum. E claro, pessoal, o que acontece? O que um pai quer? E uma mãe?
que o filho estude no ensino comum. Eu vi a cena desse pai trazendo o menino pela primeira vez. Pois é, meu filho estudava numa escola, assim, que era diferente. Então, tá? Existe, por exemplo, Curitiba tem o centro de apoio, Araucária tem um centro de apoio. Então, geralmente, o autista vai para o ensino comum, depois, no contraturno, ele vai ter lá os atendimentos, ou na sala de recursos multifuncional, ou na sala de recursos de aprendizagem. Classe especial não é para autista, tá? Classe especial é para pessoas com deficiência intelectual, tá? O autista, ele tem um atraso intelectual? Geralmente ele tem, mas às vezes ele se sobressai em outras áreas, tá? Ele se sobressai em outras áreas. Então, isso que você está trazendo não é tão simples assim, pessoal, tá? Não é tão simples assim, requer um trabalho na escola, requer uma série de questões aí. Bom, pessoal, dentro do espectro autista, em relação ao diagnóstico, tá? Em relação ao diagnóstico, o que se pensa? Antes dos 3 anos é difícil, mas ele já pode apresentar características, tá? Ele não olha, ele não interage, ele não ri, uma série de coisas. Então, ele já pode apresentar características. Nós tivemos um caso, um tempo atrás, que a criança com 5 anos, ela apareceu com diagnóstico autista e foi verificado que ela era surda, ela não era autista. Então, também tem muitos diagnósticos aí errados, Então, vamos lá. O que é o autista? Quem é o autista? Tá? Ele vai ter um conjunto de sintomas, de comportamentos aqui com prejuízos na interação social, na comunicação, no desenvolvimento da linguagem. Bom, pessoal, quem vai fazer o diagnóstico? O ideal é uma equipe interdisciplinar, Pedagogo, psicólogo, neuro, às vezes um psiquiatra, tá? Porque tem muitos diagnósticos aí errado, tá? Então, dar um diagnóstico de autismo é muito sério, tá? Não é brincadeira, não. Nós já tivemos problemas aí em escolas infantis, que as pedagogas chamarem lá a família e falar, não, seu filho é autista. As mães levantarem para 10, e com razão. Não é porque a criança se isola, ela pode ser tímida. Dene, tá tudo bem? Tá com sono, Dene? Então, o Denis, acho que está meio cansado ali. Tá? Estou escrevendo aqui, ó. Escrevendo. Que você baixa o olho, daí eu pensei, será que o dele está dormindo? Então, o que acontece? Tá? Então, nós temos que cuidar aí, pessoal, Não é assim. Teve uma mãe que me procurou há um tempo atrás, que uma escolinha particular, meu Deus, chamaram a mãe lá, fizeram uma reunião com ela, a mulher me ligou chorando, não sei quem deu telefone para ela,
Daí eu falei, tá, começa a filmar a tua filha e me manda, tá? Começa a filmar a tua filha e me manda. Gente, a menina não tinha nada. Professora doida. Pilhada, né? Então, nem eu, né? Esses tempos, uma aluna de psicologia, não sei onde é que ela estava, ela tirou foto, mandou vídeo, um monte de atividades. Professora, a senhora não acha que essa criança é autista? Eu falei, eu não posso falar nada, minha filha. É muito sério, tá? Se é isso, tá cheio de gente aí autista, tá cheio de gente que hoje não quer mais interagir, né? Gosta só de ficar em casa, no computador. Então, tem aí um monte de gente com autismo. Então, pessoal, o autismo não é uma doença, é uma síndrome. Ele tem cura? Não, tá? Existem vários trabalhos paliativos, tá? Que você vai trabalhar com ele para ele ter mais autonomia e viver melhor, tá? E ele viver melhor. Por exemplo, terapia, né, com psicólogo, trabalhar a comunicação alternativa, trabalhar com TO, terapeuta ocupacional, trabalhar com fono, tá? E sempre trabalhar no sentido de que ele terá autonomia. Eu tive um mocinho com 15 anos também, que eu fui atender, ele veio para eu atendê-lo, e ele não comia sozinho. Gente, ele não era eu que atendia ele. Ele já estava um tempo lá nessa escola que eu trabalhei, tá? Ele já estava um tempo lá. E cada vez que eu entrava no refeitório e eu via atender, pensa o moço do teu tamanho, Demi, do tamanho do Lucas, tá? Do William, daquele tamanho ali. Pensa, lindo, ai, coisa mais linda. Eu chegava no refeitório, atendente, dando comida na boca dele. Aquilo me incomoda. Sabe quando aquilo te incomoda? Assim, fala, meu Deus. Daí, não sei se fui eu, de tanto eu olhava para ele, eu puxava ele para mim, eu não podia me meter, porque não era eu que atendia ele. Sabe como é que é, né? Aí ele foi para ser eu, no outro ano ele veio comigo. Aí eu cheguei para a fono, eu disse, olha, você me desculpa, mas esse menino tem condições, esse menino não, esse moço, que eu tratava eles tudo como, falava assim, você é homem, anda direito, né? Você é homem, anda direito. Tá? Eu falei assim, olha, você, né? Esse moço tem condições de comer sozinho. Ai, não sei o quê. Daí, como eu fazia um trabalho na cozinha experimental, eu peguei um dia, pois eu acho que ele gosta de sorvete. Eu botei o prato, o sorvete e a colher. Ele aqui, ó, comendo sozinho. Claro, daí nós fomos trabalhando com ele. O dia que um dia ele saiu correndo, acho que ele estava com fome, nós estávamos indo para o refeitório. Quando eu cheguei lá, era arroz com feijão, eles adoravam, minha turma, arroz com feijão. Quando eu vi, isso mesmo, fazer eles serem independentes, muito bem. Quando eu vi lá, ele já estava lá com a concha, fazendo assim, né? Ele era assim, e lá e pegando a comida, eu parei, eu falei, deixa ele se virar, tá? Então é isso também. Nós não podemos ter atitudes limitantes, tá? Limitantes. Bom, pessoal, sobre síndrome de Rett. Quem quiser, depois pesquise fotos. A síndrome de Rett é um tipo de autismo? Também. Ela entra na categoria, tá? Ela entra na categoria dos autistas. Então, é um desenvolvimento de múltiplos déficits específicos,
tá? Aqui é muito triste a síndrome de Rett. Eu já tive uma aluna com síndrome de Rett. Ela chegou para mim quando ela tinha 12 anos e ela morreu com 15 anos. Por quê? A criança nasce normal. É uma doença, não é uma doença, é uma síndrome genética degenerativa. Depois, quem quiser, pesquise fotos, inclusive eu coloquei lá um vídeo, né, de uma mãe, um depoimento, tá? De uma mãe que tem, né, ela dando um depoimento da filha dela. Existe associação também de síndrome de Rett. A síndrome de Rett, ela é rara, tá? Geralmente são meninas. Eu nunca vi, eu não conheço nenhum menino com síndrome de Rett. Se vocês me perguntarem, professora, por quê? Também não se sabe. Né? A síndrome de Rett é uma disfunção neurológica, tá? Que vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, ela volta, né, para a posição fetal. E daí, quando ela dobra muito aqui, ela morre sem ar. Por quê? Porque nós precisamos do quê? Do diafragma para respirar. Eu já aconteceu de eu dar um salto e trancar o diafragma. Uma pessoa me puxar assim, ó. Tá? Me puxar. Me puxar. Senão eu ia morrer. Tá? Então, é uma síndrome degenerativa, tá? Não se sabe muito as causas, sempre nós vamos adentrar lá, né? No pré-natal, no pós-natal, todas essas questões aí. Tá? Tudo dentro disso aí. Mas também desenvolve escoliose, começa a ter problema, elas ficam assim, ó, tá? Muito difícil elas falarem. Só coisas assim, só gritinhos. Elas têm muita convulsão, tá? Muita convulsão. Essa menina que eu atendi, ela já morreu, faz muito tempo já. Ela tinha convulsão de 3 em 3 minutos. Tá? Então, não era, claro, nós temos vários tipos de convulsão. A convulsão leve, moderada e a convulsão severa. Então, ela fazia assim, tinha uma convulsão. Eu agora faz tempo que eu não tenho mais atendido estudantes com convulsão. A maioria toma remédio e controla, mas às vezes não controla mais também, tá? Então, a síndrome de Rett é um tipo de autismo, né? Então, lá no cefálico, tá? Ela vai ter lá um problema lá na parte do cérebro, Vai ter o quê? Uma desaceleração ali. Então, elas vão para a educação especial. Olha, é muito difícil uma estudante com uma criança, né? Com síndrome de Rett para o ensino comum, tá? Ideal para elas ir para uma escola especializada, tá? Mas aí vai os pais, né? O problema são os pais, tá? Porque elas são altamente comprometidas. E a tendência é só piorar, tá? Geralmente a criança, os pais só vão perceber degenerativo, tá?
mas é um número pequeno no mundo. Eu não sei falar para vocês a questão estatística hoje, tá? Mas é um número pequeno. Mas é muito triste, tá? Então, vocês vão me dizer assim, professora, daí vai fazer o que com isso, né? Claro, tem que ter fisioterapia, natação, tá? TO, todos os profissionais. Só que chega um momento que ela fica totalmente dependente, deitada só, tá? Então não tem, né? O fisioterapeuta vai lá mexer a mão e tal. Não tem assim, ó. Falar bem. Chega o momento que ela vai comer se alimentar por alimentação artificial, tá? Então ela vai, fica assim, igual um paciente numa UTI, né? Totalmente dependente. Né? É bem complexo aí a síndrome de Rett, tá? Bom, pessoal, ainda dentro da síndrome de Rett, perda das habilidades voluntárias das mãos, movimentos estereotipados, tá? Ela vai torcer a mão, tá? Ela vai torcer a mão. Ela vai torcer a mão aí, vai ficar com a mão assim, ó. Tá? Com a mão assim, ó. Tá? Meio assim. Ok? E muito difícil, daí o interesse dela vai diminuindo, tá? Chega um momento que ela não reconhece mais ninguém. Essa que eu atendi, a mãe olhava para mim, olha ali como ela olha para mim e ri para mim. Não, ela ri às vezes, ela faz... sabe? Mas ela não tem contato mais nenhum. É diferente do autista, do espectro autista. O espectro autista, ele pode se desenvolvendo cada vez mais, tá? Mas a síndrome de Rett, não, ela é degenerativa, tá? Prejuízo severo no desenvolvimento da linguagem, na questão repetitiva, tá? Após os primeiros 6 a 12 meses de vida, pode ser que a família ou os cuidadores vão perceber, né, alguma questão aí de diferente nela. Ela vai ter crises convulsivas, desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, perda temporária, interesse por interações sociais, predominância no sexo feminino, tá? Geralmente, ou elas vão para a escola especializada, ou elas ficam em casa, tá? Porque elas entram para um quadro de dependência, né? Aquele vídeo ali do depoimento da mãe, aquela menina ali, ela tá bem desenvolvida até, né? Mas a família fica preparada já, principalmente aos 15 anos, ela entra, ela adentra aí para uma questão bem degenerativa. Bem degenerativa. Aí chega o momento que tranca o diafragma, daí é tchau. Tá? Ok? Alguma pergunta até aqui? Tá tudo certo? E daí, Samanta, tá boa a comida? A que delícia, né? Ter uma mãe que faz jantinha. Isso não é para qualquer um, né? Eu tenho saudades de ter uma mãe, né? E fazer uma jantinha, ó, que delícia. Pessoal, alguma dúvida aí sobre autismo, síndrome de Rett? Tá? Então, assim,
estudante autista, com certeza vocês terão, tá? Vocês terão. Com síndrome de Rett, é bem mais difícil, mas os autistas, ó, agora eles já estão começando a aparecer nas universidades. Na Uniandrade nós temos um caso, é leve, ela está indo bem na faculdade, tá? Então, mas, claro, os autistas moderados e severos, é bem difícil, né, eles adentrarem numa faculdade, tá? Bom, pessoal, transtorno de Asperger. Colegas, nos Estados Unidos, né, e a Organização Mundial da Saúde não usa mais o termo Asperger, tá? Eu coloquei ali, deixei no material, até para explicar para vocês, porque vocês poderão encontrar estudantes com esse diagnóstico, materiais com este nome. Ó, tem um coração batendo ali, ó, que legal. Com Asperger, tá? Então, ainda vocês terão nas nomenclaturas, nas bibliografias e tudo mais. Mas, né, o termo Asperger é para ele sumir. Mas eu, Edmarise, particularmente, eu não concordo muito com essa loucura. E isso foi feito nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles têm um número muito grande de estudantes com autismo, tá? Eu não gosto também de falar de estatística, porque hoje eu posso estar falando de uma estatística e amanhã essa estatística ser outra. Mas, de cada 74 criança que nasce nos Estados Unidos, uma é autista. Existe um grupo de estudo, tem muita gente falando que a alimentação tem uma influência. E vocês sabem que nos Estados Unidos, a alimentação lá é bem complicada. Tá? Por isso que a imunidade do americano ela é menor, porque o que eles comem de manhã? Panqueca com bacon. Eles comem panqueca com bacon. Tá? Hambúrguer. Eu sempre falo. Ah, tá bom, Fernanda. Ok. Eu vou tocar mais um pouco a aula hoje, tá? Porque não dá para em 1 hora eu falar disso, tá bom? Tá, pessoal? Eu acho que daqui para frente eu vou ter que ficar 1 hora e 30 minutos com vocês, sabe por quê? Eu estava olhando aqui no calendário, olha só. Ó, 11h12 não vai ter aula, então nós temos aula semana que vem, nós vamos ter mais 3 aulas só. Tá? Só mais 3 aulas. Então, eu já vou avisando aí, tá? Pelo menos 1 hora e próximo a 1h30 aí, tá? Hoje eu vou dar mais um, tá bom, pessoal? Tá? Hoje eu vou dar mais uns 15 minutos, mas as próximas aulas nós vamos ter que ampliar o horário, pessoal, tá? Senão nós não vamos dar conta. Tá? Porque é muita coisa, né? Essa disciplina, né? Muito bem, obrigada, Amanda. Na realidade, eu nunca consigo fechar com turma nenhuma, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, tá? E cada vez aparece mais coisas. Nós estamos com uma síndrome agora que apareceu na PAI, raríssima também. Né? Então, o livro de síndromes, ele é enorme. Enorme.
Então, nós estudamos o quê? O que é mais comum, o que aparece nas escolas. Tá? Então, voltando lá, RET, tá? Geralmente, vocês não vão chegar a ter estudantes assim, com síndrome de Rett, mas vai, né? Que haja uma mudança, que alguém descubra aí uma estimulação, alguma coisa que melhore aí, tá? Ok? Pessoal aqui, então, o transtorno de Asper, tá? Ele tem um prejuízo aqui na interação social, no desenvolvimento de padrões restritos, repetitivos de comportamentos, de interesses e atividades. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Eu, né, não concordo com essa junção, tá? Então, não existe mais a síndrome de Asper. Todo Asper é autista. Por que houve essa mudança? Porque lá nos Estados Unidos, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos, eles têm uma lei específica do autista. O autista é cheio de direitos. Aí, o que aconteceu? Os que tinham síndrome de Asper foram brigar também pelos seus direitos. Aí houve um estudo, né, junto com os especialistas lá nos Estados Unidos, e essa equipe da Organização Mundial da Saúde, e resolveram o quê? Tá? Não, vamos juntar tudo e fazer uma lei só. Mas, ao meu olhar, né, a pessoa que tem Asper, o Messer, aquele jogador lá dos Estados Unidos, ele tem Asper. Mas ele tem um talento no pé. Então, geralmente, a pessoa que tem síndrome de Asper, ela tem uma alta habilidade, tá? E uma superdotação em algum quesito. Então, ao meu olhar, ela é diferente. Mas, né, nesse momento, a tendência é acabar com essa palavra, tá? Ser tudo autismo e encerrou. Então, atrasos motores, falta de destreza. O Neymar, é o Neymar, né? Olha, não, Neymar não é. Não. O Neymar, ele tem altas habilidades e superdotação, tá? Agora, pode ser que ele tenha o diagnóstico, né, de Asper. O Bill Gates, né? O Bill Gates é Asper. Aliás, o Bill Gates, ele tem vários transtornos, né? Ele não tem um só, tá? Mas ele tem, né, uma companheira, né, que entende ele. Então, ela aguenta as pontas, mas tem o filme dele, né? Meu Deus, ele tinha atitudes, assim, bem complicadas. Hoje ele é outra pessoa, né? Bill Gates. Bill Gates, hoje, ele é outro ser humano, tá? E ele foi uma pessoa, né? Eu fui ler um pouco sobre a vida do Bill Gates. Ele foi uma pessoa que se humanizou. Então, ele não deixou se corromper. E ele sempre teve esse lado humano também. Ele não deixou se corromper pelo poder, pelo dinheiro. Bem pelo contrário. Você assiste lá os depoimentos dele, a fala dele. Meu Deus, ele é um fofo. Né? Ele é um ser, e é uma pessoa que tinha tudo para se transformar no monstro, né? Porque o cara ficou
trilionário, né? Hoje não, hoje ele já doou uma parte, né? Ele já doou uma parte aí do dinheiro dele, né? E tem uma família, né? Uma mulher, né? Parece que aquela mulher dele se ponta firme lá com ele. Pessoal aqui, ó, né? Ele tem início mais tardio do que o autismo, tá? Mas eu tô colocando isso, mas vai ficar tudo na mesma farinha aí, até que alguém não bater o pé e falar não. São duas coisas distintas, tá? Aqui entre 3 e 5 anos, atrasos motores também, né? E aqui eu trago as diferenças que existem entre o autismo e o Asperger, que querem que isso seja. Ô, prof, sua voz tá muda pra mim. Tia para todo mundo. Ai, que saco, é o mouse. Deu? Voltou. Deu agora? Tá. A exceção da interação, da curiosidade. Agora eu vou controlar aqui. É que ele bate, tá? Tem que me avisar, tá, pessoal? Que às vezes bate ali. Obrigada. Pelo ambiente da família. Então, aqui tem uma figurinha, né, que vai mostrar ali, ó. Transtornos de Asperger. Dificuldade em interação social, falta de imaginação e criatividade, interesse obsessivo por um objeto, alteração de rotinas, né? E ali tem as referências. Pessoal, eu só vou falar agora dos materiais ali que eu postei. Então, só para vocês terem conhecimento, essa aqui é a legislação do autista, que na realidade, se vocês lerem lá aqui a legislação do autista, ele é uma adaptação, né, uma adaptação da lei de inclusão, que nós já vimos. Então, não tem nada aqui extraordinário, nada diferente. Né? A hora que vocês tiverem um tempinho, vocês dão ali uma olhada, tá? Vocês, ó, aqui tem a legislação, a lei, né? A normativa. Eu, particularmente, tá? Eu acho tudo isso assim, como é que eu vou dizer para vocês? Se nós já temos uma lei de inclusão que ampara todo mundo, então qualquer síndrome, qualquer coisa, nós vamos criar outra lei, sabe, pessoal, começa a complicar. Eu já fiz críticas em relação a essa lei, que eu achei que foi muito mais uma questão política, né? Porque houve o autismo de 5 anos para cá, ele está muito em evidência. Tanto que eu fazia muitos eventos de autismo, tudo, eu até parei um pouco. Porque eu pensei assim, meu Deus, né? Parece que eu estou querendo me promover, né, em cima do autismo. Teve um evento que eu fiz na Uniandrade que deu 300 pessoas, teve um outro que eu fiz num outro local, deu quase 1000 pessoas. E daí um dia eu cheguei em casa, me deu uma coisa tão ruim, né? Parecia, claro que eu não estava promovendo sozinha, tinha um monte de gente me ajudando. Eu pensei, olha só como é que é a vida, né? Eu entrei no Facebook e tinha uma mãe desabafando, uma mãe de um filho autista. Dizer, as pessoas querem se promover, eu pensei, meu Deus, eu vou parar. Eu parei, não fiz mais, sabe? Eu comecei a me sentir mal, Então, tá? O que eu penso? Né? Igual lei de cotas, tudo. Mas, infelizmente, né, igual a questão da lei lá, que de cada 100 funcionários, 4 tem que ser deficiente. Mas, infelizmente, se não tiver a lei, ninguém contrata.
Então, né, complica. Então, ali tem a legislação, tá? Essa aqui é a lei, né, que foi assinada recentemente pelo atual presidente, que é a lei da identidade, tá? Então, na carteirinha de identidade do autista, vai ter lá que ele é autista, né? Eu, sei lá, tá? Eu não, eu acho assim, mais os pais, Associação Brasileira de Autismo achou isso ser necessário, tanto que as placas, né, hoje, essas plaquinhas que tem dos deficientes, do que utiliza cadeira de roda, do cego e tal, tem também agora do autista, é obrigada a ter, né? A plaquinha, né, saiu da televisão e foi feito todo o movimento aí, né? Se eu não me engano, o Grupo Madeiro foi o primeiro grupo a colocar as plaquinhas lá do autista. Daí já vira, né, toda essa... quer se aparecer, sei lá. Tá? Então, deem uma olhada aqui, né, mais para vocês conhecerem a questão da lei da carteirinha, né? Então, aqui, ó, foi assinado agora recentemente, né? Tem todo o projeto aqui, a legislação citada, tá? Deem uma olhada lá quando vocês tiverem um tempinho. Aqui eu coloquei para vocês isso aqui também, que foi um assunto que nós discutimos na aula passada, sobre a questão sobre a questão dos sinais de alerta, tá? Dois sinais... Gente, eu deleto. Já estou confundindo, né? Isso aí é mais para curiosidade de vocês conhecerem. De repente, vocês vão ser mães, ser pais, né? Vocês vão trabalhar com criança pequena, vocês vão ter um sobrinho. Então, vocês já vão perceber aí alguma coisa. Tá baixando ali o material, tá? Que mais? Artigo, tarará, legislação... E esse aqui é um artigo, né, sobre o autismo. Eu tenho também alguns artigos publicados, né, em congresso, tudo, tá? Sobre autismo. Então, esse aqui é um artigo, né, transtorno do espectro do autista, do reconhecimento à inclusão no âmbito educacional. Tá? Eu só vou explicar aqui o resumo e depois vocês, quem quiser, tiver interesse, leia, tá? Então, esse artigo é um recorte de uma monografia, tá? E tem um objetivo de quê? De apresentar uma abordagem histórica da educação especial inclusiva, que isso vocês já tiveram, ressaltando aqui a questão do reconhecimento do transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, né? O TEA, a gente chama de TEA. Tá? As diretrizes nacionais da educação especial, tá? A inclusão da pessoa com deficiência, que é a lei também que vocês já estudaram. Se vocês forem ler esse artigo, vocês vão perceber que a maioria dos documentos e o que o artigo traz, vocês já viram, tá? Também, né, a questão dos autores, que elas estudaram Cunha, Schmidt, Silva, e uma pesquisa bibliográfica com caráter exploratório, tá? Evidenciando aqui o autismo, as ações significativas, havendo aqui uma ligação
dialógica. Então, aqui elas vão falar, né, praticamente o que nós falamos hoje já, compreendendo o que é o transtorno, Então, ela traz aqui a definição da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Que foi desenvolvida em 1911, tá? Por Kanner. Kanner foi o primeiro a pesquisar. Depois aqui tem o que é? É um distúrbio do desenvolvimento neurológico que deve estar presente desde a infância, né? Déficits nas dimensões sociocomunicativas, comportamentais. Então, aqui elas trazem, né, a questão da lei, das leis que nós já vimos, ok? A questão aqui, tá? A questão dos resultados, né? O que elas perceberam nesse levantamento é que o autismo é visto como um transtorno do desenvolvimento neurológico, tá? Mas também tem muita gente que fala, né? A criança é mimada, é doida, tá? Outra coisa, né? Tem muitas questões estereotipadas. O autista não abraça. Eu tive um menino que eu atendi, pessoal, que ele vivia agarrado no meu pescoço. Ele não podia me ver, ele corria, se agarrava no meu pescoço. Então, né? O autista não demonstra afeto. Depende, tá? O autista é uma causa neurológica. Também não sabemos. Tem muita gente querendo afirmar, né? Eu atendi aí uma senhora que ela tem uma moça, né? Que ela tem 2 filhos autistas. Ela fez o quê? O estudo genético. O que acontece? O estudo genético ele é muito caro. Então, o SUS não faz, né? Essa mãe, como ela tem 2 filhos com diagnóstico de autismo, ela foi fazer um estudo genético, ela brigou, ela teve que entrar... Pro, Oi? eu posso compartilhar uma história minha que é muito bonita. Pode, lógico, fique à vontade, gente. Aonde eu trabalho numa escola como estagiária. E ele é um aluno com autismo, né? Autismo, Ele é muito amorzinho, assim, com as pessoas. Tem vezes que ele briga, quer bater, mas tem outros que, nossa, ele quer ficar abraçado, quer ficar desenhando, jogando. Eu acho isso muito fofo. Claro que eles são, né? Então tem muito disso. Outra coisa, claro, às vezes ele nem está em crise de autismo, tá? Então, eu tive um menino que eu atendia, que era difícil de você diagnosticar se ele estava tendo crise de falta de limite, se ele estava tendo crise de birra, ou se ele realmente estava tendo uma crise de autismo. Mas ele era muito carinhoso comigo e ele mordia, tá? Quando ele dava crise, ele pegava o teu braço, ele nunca me mordeu. Ele nunca nem me ameaçou para morder, tá? Então, pessoal, também isso que você está colocando é muito importante, né? Excelente a sua colocação. Isso vai... Pessoal, vocês não sentem, não percebem quando vocês são rejeitados? Né? Eu percebo quando alguém me rejeita, né? Eu percebo. Eles, tá? Eles têm muito mais sensibilidade. Então, nós chegando, não adianta chegar e dizer, ai, que bonitinho. Ele vai perceber. Eu tive um caso que eu atendia, daí ele saiu. Ele não se adaptou. Ele teve que voltar comigo. Tá?
Por quê? Não é, né, pessoal? Todo mundo percebe. Igual o cachorro, tá? O cachorro do meu vizinho, ele me avança de ciúmes. Ele tem ciúmes do dono. Ele é doente pelo dono dele. Mas é igual, até o cachorro percebe quando ele é rejeitado. Gato, né? Minha irmã tem uma gata, ela não chega perto de ninguém, de mim ela chega. Chega alguém na casa da minha mãe, ela, ó, da minha irmã, quer dizer, ela se manda, ela só aparece quando aquela visita vai embora. Eu não, ela fica na janela olhando para mim. Fica assim, ó, na janela ainda, sabe? Fazendo pose para mim. Então, pessoal, né? O que eu penso em relação a tudo essas questões de síndrome? Nós podemos ter, nós vamos trabalhar aí as técnicas, né? Mais à frente, tá? Nós podemos ter todas as técnicas do mundo, mas a maior técnica é o amor, é o afeto, tá? E uma mãe percebe, né? Um pai percebe. Então, é isso aí. Pessoal, mais alguma questão? Né? Ficou alguma dúvida? Se não cansa, né? 1h30 cansa, né, pessoal? Vocês também ficam... Eu não, eu tô de boa, mas... Alguma dúvida? Como é que foi a aula? Né? Como foi a aula? Se vocês têm sugestão, se alguém tem alguma sugestão, pessoal, alguma coisa aí, eu vou parar a gravação, tá? Senão depois demora muito para gravar.